Olá, bom dia! O Agroband está entrando no ar para todo o país através da TV Bandeirantes e do canal Terra Viva. No programa de hoje, você vai ver os impactos que a seca na Argentina está tendo no agro brasileiro e mundial. E ainda vamos mostrar como conciliar uma rotina intensa com hábitos de alimentação saudáveis. Não saia daí que o Agroband está entrando no ar. A Argentina, nosso país vizinho, está passando por um momento delicado e preocupante. Uma grave seca está atingindo o país e deixando um rastro de prejuízo. A seca se arrasta há 4 meses no Pampa argentino. O volume de chuvas na região é o mais baixo dos últimos 44 anos. A quebra estimada é de pelo menos 20% na safra do país vizinho. Neste mapa, a área em vermelho que engloba a Argentina mostra uma grande região com chuvas muito abaixo da média para fevereiro. Com menos produto no mercado, os preços sobem no mundo todo. A saca de soja, que começou o ano sendo vendida pelo equivalente a R$ 60 no mercado internacional, chegou agora ao patamar de R$ 70. Bom para o agricultor brasileiro, que terá uma boa colheita e comercializa o grão a um preço alto. As últimas semanas têm sido movimentadas nesta corretora, que faz o meio-campo entre o produtor e os compradores. Os telefones não param, é a negociação de grãos para dentro e fora do Brasil. Quando os preços chegaram ao nível de R$ 70 para pagamento fim de maio, houve uma corrida de venda a nível Brasil e houve um forte volume de comercialização, uma vez que ela estava represada. Quando o produtor consegue mais lucro na hora da venda, ele fica mais capitalizado e pode investir mais na lavoura, com a compra de máquinas agrícolas, por exemplo. Isso é bom para toda a economia porque há mais circulação de dinheiro e geração de empregos. A safra será um pouco menor em relação a 2017, mas as exportações devem subir. Depois da soja, o segundo produto agrícola mais importante no país é a cana-de-açúcar. Metade do açúcar consumido no mundo é produzido aqui, mas com preços em baixa, os produtores vão diminuir as exportações. O fenômeno climático que está atingindo a Argentina causa impactos no mundo todo, principalmente quando o assunto é agronegócio. E é sobre isso que eu converso agora com o analista de mercado, Carlos Cogo. Bom dia, Cogo. Bom dia, Lisamara. A gente quer tentar entender um pouquinho o que a gente acabou de ver nessa reportagem. Essa quebra na safra de soja aqui na Argentina, que já cresceu até o percentual. Depois que a nossa equipe fechou aí em 20%, já aumentou. Que impacto tem isso aqui dentro do Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo? O que significa essa quebra? A Argentina é um player importante, um produtor global importante, é o terceiro maior exportador do mundo, mas o grande diferencial da Argentina é que ela é a maior exportadora mundial de farelo de soja e de óleo de soja. Portanto, esses importadores que precisam do farelo e do óleo da Argentina vão acabar redirecionando as compras deles para outros mercados, como Estados Unidos e Brasil. E nesse momento, especialmente o Brasil, que está em plena colheita, tem produto disponível e deverá não só exportar soja em grãos esse ano, mas deve exportar também mais farelo e mais óleo para a Europa, para o Sudeste Asiático, Oriente Médio. Mas o resultado final é alta de preço, sem dúvida. Nesse ranking de produção, primeiro são os Estados Unidos, Brasil em segundo, a Argentina em terceiro. Mas nós exportamos muito soja em grão para a China, que é o maior comprador da soja brasileira. E esse ano vai ser diferente, então? Não vai ser diferente. Nós temos como atender a demanda de soja em grãos da China, sem afetar o desempenho melhor nas exportações de farelo de óleo. A China não costuma importar farelo e óleo, porque ela tem um sistema tributário que privilegia a importação do grão para ser esmagado dentro daquele país asiático. Então, o exportador de farelo vai buscar mercado na Europa, no Oriente Médio, em outros países que precisam de farelo de soja, e o Brasil geralmente tem uma produção suficiente para atender toda a demanda interna e tem excedentes exportáveis de farelo também. O óleo talvez um pouco menos, porque o óleo nós temos o programa do biodiesel, que nos toma uma grande quantidade de óleo de soja para produzir o biocombustível. E em relação ao preço, o impacto da soja que vira o alimento, vira uma carne, porque alimenta os bovinos de leite, o frango e o suíno. Que impacto vai ter isso, por exemplo, no preço? Sem dúvida vai impactar nos custos das carnes, né? Principalmente naquelas que utilizam rações à base de farelo de soja e milho, que são
a carne suína, a carne de frango e também, como foi citado, a pecuária de leite, né? Já que a pecuária de corte utiliza um pouco menos o sistema de confinamento, né? Impacto no custo, impacto no preço. O preço final, tanto de venda do produtor, do avicultor, e o preço ao consumidor no varejo para a dona de casa. E esse mercado mundial, agora a gente falou, estamos aqui colhendo a nossa soja. A Argentina já colhe logo ali na frente. E os Estados Unidos, no hemisfério norte, estão planejando o plantio. Essa semana saiu, inclusive, uma informação de um aumento de área deles lá. Como é que funciona isso? Essa commodity vendida em bolsa em Chicago, balizada em dólar. Como que é, na prática, o mecanismo de mercado? Só para explicar, né, uma maneira bem fácil de entender, a commodity é uma soja, a soja é uma commodity clássica, né, aquela tradicional. É uma commodity padronizada, onde a soja da Argentina, dos Estados Unidos, do Brasil, do Paraguai tem as mesmas características. Pode ter um pouquinho mais ou menos de teor de farelo, mas é basicamente a mesma soja. Então, quando alguém compra soja, pede soja. Não soja brasileira, ou soja argentina ou americana. Então, a soja é commodity clássica, ou seja, se o preço é de uma commodity, se ela sobe nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago, ela sobe na Bolsa de Dalian na China, ela sobe na B3 no Brasil, ela sobe na Bolsa de Rosário ou no Mercadoteiro de Buenos Aires. Todo mundo acompanha. Se você fizer uma fotografia nesse momento do preço da soja no Porto de Rosário, na Argentina, no Porto de Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul, ou no Golfo dos Estados Unidos, nós vamos estar praticamente todos balizados com o mesmo preço FOB-Porto, ou seja, em dólares esses preços são iguais para todos os exportadores. E a medida é o bushel. Como é que é? Quanto é esse bushel e por que é esta medida da soja no mundo? É um padrão adotado ainda pelo sistema antigo, nem sequer ainda havia bolsas, né? E ainda uma curiosidade, o bushel de soja não pesa o mesmo que um bushel de milho. Que muita gente não sabe disso, inclusive em cursos e tudo mais que a gente faz, as pessoas pensam que um bushel é igual para todas as commodities. Um bushel de soja tem 27,2154 quilos, ou seja, é quase meia saca de soja nossa aqui, que é 60 quilos. E o de milho, por curiosidade, então vamos contar. Já que falamos, né, 25,4010 quilos por bushel. E o bushel, então a cotação é na Bolsa Internacional, por essa medida, vamos arredondar para 27 quilos. Okay. E aí, esse mercado gira lá, a bolsa que a gente está acostumado a ver as imagens do pessoal enlouquecido, pegando os preços, monitorando, ela sobe e desce no mundo todo. Hoje, como está essa oscilação? Bom, nesse momento, para ambos os grãos, soja e milho, tudo também em função da Argentina, que é um grande produtor de milho global também, é o terceiro maior exportador do mundo. O Brasil é o maior exportador de soja do mundo, portanto, a oscilação nesse momento é altista para os dois grãos. Nós estamos, como você comentou, na entre-safra dos Estados Unidos, então a busca agora é pelo grão sul-americano, e tendo esse grande vizinho aqui, que é a Argentina, com essa quebra gigantesca na safra de grãos, a tendência é de alta. E o produtor está muito acostumado a já acompanhar o mercado em bushel. Nem adianta você, numa palestra ou um curso, falar em dólares por saca ou reais, eles até acompanham a cotação em reais, mas realmente eles ficam ligados na cotação da soja em bushel. Nesse momento, todos os vencimentos de Chicago estão aí acima dos 10 dólares e 50 centavos por 50 cents por bushel, o que para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, é um preço excepcionalmente atrativo. E o produtor fica de olho nesse preço, segura um pouquinho para vender, depois vai lá e vende, faz mercado futuro. Ele já aprendeu bastante nisso também. O passado vendia sem nada desses mecanismos. Hoje ele já conhece cada vez mais os mecanismos, a ponto de, por exemplo, nós já temos muitos produtores nesse momento já avaliando a venda da safra 2018 e 2019. Só para lembrar, nós estamos colhendo a safra 2017-2018, plantada no ano passado, colhida agora, e já tem gente fazendo vendas da safra de 18 e 19, que sequer está prestes a ser plantada. Este é o mercado futuro, então, que o produtor está aprendendo e usando cada vez mais. Muito obrigada, Carlos Congo, analista de mercado que trocou em miúdos o que é esse mercado internacional da soja. E agora, chegou a hora de a gente saber a previsão do tempo com a Karine Flores. Bom dia, Karine.
Bom dia, Elisemara, bom dia a todos. Tem previsão de instabilidades no decorrer da semana que vem. Uma frente fria está avançando para a região sudeste do país, então tem previsão de chuva do Paraná até Minas Gerais. Os maiores acumulados estão previstos para os estados de Mato Grosso e Minas Gerais, sendo que o estado mineiro deve receber entre 60 a 250 milímetros até o dia 23 de março. É realmente muita chuva por lá, então os meteorologistas estão alertando porque há chance de algum risco ali para as regiões agrícolas, principalmente na área do Triângulo Mineiro. A chuva também acontece com grande volume no Mato Grosso. Já com relação ao Rio Grande do Sul, a chuva deve começar apenas a partir da metade da semana que vem, com o avanço de uma frente fria. Os maiores acumulados estão previstos para a região norte do estado. E depois dessa chuva, vem uma massa de ar frio que traz as temperaturas mais baixas. Os termômetros devem cair no Rio Grande do Sul, mas não há risco para geada. Também deve acontecer chuva isolada, tanto no Pará quanto em Tocantins. Produtos que tenham em sua composição espécies nativas brasileiras poderão receber o selo de Sociobiodiversidade, vinculado ao selo de identificação da participação da agricultura familiar. A modalidade beneficia principalmente pequenos produtores que cultivem espécies nativas de sua região. Foram catalogadas 70 espécies de frutas e hortaliças com base no valor alimentício regional, potencial econômico e importância social. O Brasil possui um universo de mais de 2.500 frutos, mas apenas 2 deles, abacaxi e açaí, estão entre os 10 mais consumidos nacionalmente. Um exemplo é o buriti, que possui quase o dobro de vitamina A de uma cenoura, ou o camu-camu, com 16 vezes mais vitamina C que uma tangerina. No Rio Grande do Sul, estão entre as espécies catalogadas o pinhão, a pitanga, a pimenta e a jabuticaba. As informações do Observatório Gaúcho da Carne foram apresentadas no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, sede do governo do estado. Lançado durante a Expo Inter 2017, conecta dados e apresenta em painéis analíticos de fácil consulta em um site de livre acesso na internet, permitindo a compreensão das atividades realizadas pelo setor produtivo, desde o nascimento dos animais até a exportação dos produtos. O objetivo final é a criação da Agência Gaúcha da Carne, que valorizará ainda mais a qualidade da pecuária do Rio Grande do Sul, auxiliando na conquista de mercados internacionais. No evento, o governador José Ivo Sartori anunciou o novo secretário da Agricultura, Odacir Klein. O Agroband faz um rápido intervalo, mas já nós voltamos para te mostrar como é o movimento de produtos agrícolas no porto da capital gaúcha. Não saia daí! Estamos de volta com o Agroband para falar de saúde. Que a vida de todos nós anda corrida não é nenhuma novidade. Mas mesmo com a correria, você tem se preocupado com o que come? A Gabriela Lerina tem algumas dicas para gente. Na geladeira da Vitória tem fruta, pão integral, tapioca, saladas. E sempre que ela sai, leva uma marmitinha. Para ela, cuidar da alimentação é um prazer. Mas nem sempre foi assim. Eu comia muito industrializado, muita coisa, muito pão, muito carboidrato, muita massa. A mudança nos hábitos alimentares começou há 2 anos. E foi bem naquela fase de 18 anos, de transição, de quero emagrecer, quero entrar na faculdade. E aí eu passei por um período de reeducação alimentar, eu perdi 17 quilos. Mas manter essa rotina não é uma tarefa fácil. Para levar uma vida saudável é preciso saber escolher os produtos. Por isso nós estamos dentro do supermercado e queremos dicas. Convidamos a nutricionista Fernanda, que vai conversar com a gente. Fernanda, como é que funciona? É normal todo mundo no final da tarde, depois chega em casa, tem um pouco mais assim, digamos, de dificuldade para escolher o que se come? Por quê? Sim, existe uma explicação fisiológica para isso. No final do dia a gente diminui a produção de serotonina, que é o hormônio que dá aquela sensação de prazer e de bem-estar. Chega em casa, a primeira coisa que tu queres, carboidrato. As proteínas, que são bem-vindas nesse momento. Eu acho que uma grande proteína, uma proteína
muito boa é o ovo. Vamos em busca de alimentos saudáveis e logo a gente traz mais dicas então. Vamos lá? Eu sugiro sempre no consultório para a pessoa fazer um bolinho, tá? Que é um bolinho de caneca. Então tu vai colocar aveia, que ajuda a produção de serotonina, a banana, que é rica em triptofano, que também ajuda nesse momento, e um ovo. Vai misturar numa canequinha tudo, botar um pouquinho de fermento, coloca no micro-ondas. 1 minuto e meio, depende de cada micro-ondas, está pronto um bolinho de caneca. Então tu já pode deixar isso aqui pronto, não precisa ser em forma de salada de fruta com caldo, porque assim ela até vai durar um pouquinho mais. Castanha, nozes, amendoim, todo esse grupo. Esse grupo, ele é riquíssimo em nutrientes. Na janta, é tipo um espaguete de abobrinha, por exemplo, ou de palmito, ou de cenoura. O que tu vai fazer? Tu vai cortar elas bem fininhas e que vai dar esse resultado aqui, ó, como um espaguete. A outra opção é fazer um omeletão, como eu chamo, tá? O que tu vai fazer? Tu vai fazer uma base de legumes, brócolis, couve-flor. As pessoas minimizam as consequências de que uma má alimentação pode fazer e são muito sérias. Vamos ter uma vida mais saudável, né? Vamos deixar a preguiça de lado. Deixa a preguiça de lado. Muita saúde. E a gente segue falando sobre saúde e qualidade da nossa alimentação. Uma entrevistada aqui no estúdio. Eu estou recebendo a presidente da Associação de Celíacos do Brasil, a seção aqui do Rio Grande do Sul, a Esther Benatti. Bom dia, Esther. Bom dia, Elizimara. Bom, a gente viu aí na reportagem, num supermercado, a nutricionista com a nossa colega dando dicas para a gente ter uma alimentação mais saudável. E a gente te convidou aqui porque hoje nós temos muitas pessoas com limitações. São os intolerantes ao glúten, à lactose, ao sal, ao açúcar. Hoje a gente tem uma linha de free. Nós somos pessoas free, eu acho, hoje, livre de alguma coisa. Para vocês, como é que é lidar com essa limitação ao trigo, à aveia, ao centeio e à cevada? Depende da época que chegou essa limitação na nossa vida. Se você tem um filho que recebe esse diagnóstico, ele vai construir o sabor, o gosto dos alimentos desde pequenininho. Mas se você recebe, como eu e muitos, aos 30 anos de idade, com muitos hábitos de alimentação, hábitos de vida social mesmo, é um impacto muito grande. Você tem que mudar todo o seu cardápio. A gente precisa aprender a cozinhar novamente. E, às vezes as pessoas não tinham necessidade de saber cozinhar um pão, um bolo, elas podiam comprar isso pronto, Então, quando você recebe essa é uma sentença quase, mude toda a sua vida, seu modo de viver, porque a comida que você come hoje está te adoecendo. Então, a gente precisa primeiro receber esse impacto, depois parar e pensar, como é que eu vou fazer para me organizar, para eu ter saúde? Então, a gente aprende com quem já veio na frente, já dando dicas e tal. Então, a gente começa a pensar no nossa rotina diária para ela precisar caber esse tempo de eu me alimentar bem. E a gente tem um prato básico do brasileiro, que é o arroz, feijão, carne e uma salada. E isso tudo vocês podem comer. Isso é um benefício de estar no Brasil, assim, porque tem países que têm outros hábitos e para mim, por exemplo, que preciso tirar o trigo principalmente, se eu tivesse, por exemplo, nos Estados Unidos ou numa Europa, determinados países, é presente demais no cardápio do dia. Mas aqui, a nossa comida, é arroz, feijão, uma verdura, uma carne, uma sopa à noite. Então, não está tão assim, não foi tão difícil para mim, por exemplo, me adaptar. Ficou mais para o café da manhã, como fazer para substituir esse pão. Um pão, um bolo, mas aí entra um produto que a gente é líder aqui no Rio Grande do Sul, o arroz. A farinha de arroz, por exemplo, a gente não tem muita farinha de arroz ainda aqui sendo produzida, a gente tem o grão arroz. Como é que entra, por exemplo, a farinha de arroz, soja? A gente abriu o programa hoje falando de soja. Esses grãos, como que entram na alimentação de vocês? Então, são aliados importantíssimos, É o cereal de substituição, o arroz, para os nossos preparados sem glúten, para fazer o bolo, o biscoito, o pão. A farinha de arroz é a base, então ainda bem que nós temos farinha de arroz no Brasil.
poucas, né? Infelizmente no Rio Grande do Sul tem poucas marcas, a gente acaba comprando marcas que vêm de Santa Catarina, mas é possível para nós ter essa substituição desta comida que acaba sendo uma comida de conforto, né? O pão de manhã, todo mundo gosta de ter essa perspectiva, né? Então, a soja também, ela entra, né, nesse mix de farinhas que a gente precisa fazer para substituir o trigo, onde a farinha de arroz é a maior quantidade, e depois a gente agrega algum amido de milho. A soja também tem um papel aí nessa substituição. E tem uma colocação da Esther, que eu acho bem interessante, que é organizar a nossa geladeira para o final do dia. Quando a gente chega acabado em casa, depois de uma jornada longa, e às vezes come alguma coisa pronta que está ali, que é mais prático. Tem algumas dicas bem bacanas assim para a gente dar para os nossos telespectadores, para ter essa alimentação saudável que serve não só para os celíacos, mas para todos nós. A gente tem que aprender isso rapidamente, porque principalmente mulheres, né? A gente chega para uma terceira jornada em casa, né? Trabalhou, já teve toda nosso dia laboral, ainda vai chegar em casa, tem que cuidar dos filhos, cuidar da casa, e está todo mundo esperando para comer, e a gente é a cozinheira. Então é preciso uma certa organização, porque senão a gente acaba comendo as mesmas coisas todo dia e abrindo pacotes. E não é bom para ninguém, né, você ficar vivendo de salgadinho de pacote. Então eu preciso organizar minimamente qual vai ser o cardápio da semana, às vezes, ou de 3, 4 dias. Escolher o dia da semana onde eu tenho menos trabalho fora de casa e que eu possa me dedicar um pouquinho à cozinha para adiantar coisas. Lavar todas as frutas, deixar picada, verduras e legumes higienizados, guardados também, porque é só chegar em casa e consumir. Alguns legumes que eu puder já deixar cortados e guardar de uma forma, né? A gente tem muitas dicas na internet, às vezes precisa botar em água ou em saquinhos fechados, para já deixar tudo isso pronto para uma preparação bem rápida. Algumas coisas a gente pode comer cru, né? A cenoura. Eu posso deixar ela em palitos e enquanto eu estou fazendo coisa na cozinha, eu posso ir mastigando ali ao invés de abrir um pacote de biscoito, de bolacha, por exemplo, né? Eu vou estar escolhendo comer uma quantidade de nutrientes bem melhor, né, daquela cenoura do que um pacote que tem muito açúcar, muito óleo. Fora que os celíacos, esses biscoitos não estão assim ao alcance da mão em qualquer lugar. Eu tenho que ir a lugares, às vezes, especializados buscar esse produto industrializado. Então, muita gente, às vezes, não faz o tratamento bem feito da doença celíaca, né, que é essa retirada do glúten, porque acha que não tem acesso a produtos e só pode comer isso. Esquece da nossa comida tradicional, né? A Esther me fez lembrar da infância que eu furtava lá a cenoura que a minha mãe estava ralando, preparando para colocar num prato. É bem delicioso mesmo, mas também alertou que a gente pode agregar valor em tantos produtos básicos da nossa produção aqui e atender essa necessidade de saúde. Que coisa boa, acho que é um aprendizado, todos nós estamos nele, Esther. Muito obrigada a Esther Benatti, que é da Associação dos Celíacos do Brasil, da seção aqui do Rio Grande do Sul, que conversou conosco. Então, embora todo mundo organizar a geladeira para no fim do dia a gente comer coisas bem saudáveis, ter uma boa alimentação. Aqui em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, o pôr do sol é um ponto turístico bastante apreciado. A gente chega a dizer que é o mais lindo do mundo. Mas se engana quem pensa que as águas do Guaíba são apenas uma bela paisagem. Por elas também navegam muitas cargas agrícolas através do porto da cidade. E é isso que nós vamos ver agora na reportagem. À beira do Guaíba, os prédios podem até parecer abandonados, mas não. Aqui tem muito movimento. Por semana, 8 navios atracam no porto de Porto Alegre com mercadorias vindas de diversas partes do mundo. Nos últimos 5 anos, eu posso garantir que a gente tem crescido todo ano. Ano a ano, o crescimento é pequeno, mas de qualquer forma representa muito, porque um crescimento de 6, 7%, ele é representativo pela característica que nós temos em Porto Alegre. A cada ano, em média, 93 navios de longo curso chegam ao porto da capital, totalizando 1 milhão de toneladas de cargas. Este é um dos maiores navios que o porto tem capacidade de receber. Mede 200 metros de comprimento e veio da Argentina com 10 mil toneladas de cevada, a segunda principal mercadoria que desembarca aqui. A primeira é o fertilizante, responsável por 95% do total.
O material vai para indústrias da Grande Porto Alegre. Já a cevada segue para fábricas de cerveja instaladas no estado. Esses 10 mil quilos, por exemplo, cabem em cerca de 600 caminhões. Todo o trabalho de descarga pode demorar até 3 dias. O navio chega, ele tem que fazer a parte de atracação, é contratado um pessoal próprio para isso. Os demais produtos não. O navio chega, faz o processo de atracação, a liberação de carga já é via um sistema automatizado, informatizado. O porto começou a tomar forma em 1850. Hoje é o segundo em importância no estado, podendo operar com até 4 embarcações ao mesmo tempo. Além dos navios que vêm do exterior, também atracam aqui aqueles que só navegam pelo Brasil. No ano passado foram 79 navios. Já a saída é em bem menor número. São 2 a 3 embarcações por ano carregadas de transformadores de energia. Todas essas operações passam pelas mãos do Fábio, o fiel do armazém. Eu cuido da parte de documentação da Receita Federal. Nós somos responsáveis pela armazenagem e o depósito da carga no porto, enquanto ela está armazenada aqui dentro. O Agroband de hoje fica por aqui. Não esqueça que você pode conferir este e outros programas na nossa página no Facebook. Na semana que vem estaremos em Rio Pardo, município gaúcho que vai sediar de 20 a 21 de março a Expoagro Afubra, maior feira de agricultura familiar do país. Até lá então, tchau!